Muito bom dia a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Quero cumprimentar também os nossos visitantes, a irmã Rosalice, se tiver mais algum visitante aí. Que Deus abençoe e sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Hoje nós vamos ver a lição de número 4. Está na página 21 da nossa revista. E o tema da nossa lição é Desafios à Juventude diante da Chamada Divina. O autor, o irmão Heber de Oliveira, todos encontraram aí na revista, amém? Vamos para o nosso textuário da lição, que se encontra no livro de Jeremias, e já vou pedir para os irmãos para deixarem a Bíblia aberta no livro de Jeremias. No capítulo 1, a gente vai trabalhar muito sobre o capítulo 1, porque fala da chamada divina na vida do profeta Jeremias, e a chamada dele se encontra no capítulo 1. A gente vai falar um pouco sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, até mesmo o capítulo 3, mas tem bastante coisa concentrada no capítulo 1 e um pouquinho no capítulo 2, no capítulo 2. Vamos recitar o texto áureo juntos, em nome de Jesus? 1, 2 e 3. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias 1, 7. Amém? Vamos orar mais uma vez pela nossa EBD. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor Deus, declarar minha total dependência do Senhor para ministrar essa lição nessa manhã, compartilhar com os meus irmãos. Que o Teu Santo Espírito flua neste lugar e capacite-nos a entender a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor Deus. Arranca todo impedimento, toda barreira, Senhor Deus, para o fluir da Tua palavra. Ó, Senhor Deus, todo bloqueio nas mentes, Senhor Deus, toda barreira nas mentes e nos corações, retira, Senhor Deus, para que a Tua palavra fique gravada na tábua dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou te dar a oportunidade também de você cumprimentar seu irmão, sua irmã que está do seu lado aí, caso você não tenha feito, dá a paz do Senhor, para a gente começar a nossa EBD naquele astral bem alto, com um sorriso no rosto. Sorriso no rosto porque nós temos o privilégio de aprender, compartilhar da palavra de Deus nessa manhã, temos a liberdade para isso, temos o espaço para isso, temos uma boa estrutura para isso, então isso é motivo de alegria. E ainda que não tivéssemos tudo isso, ainda seria motivo de alegria porque estamos diante da palavra do Senhor. Os objetivos da nossa lição nessa manhã: conhecer a história do profeta Jeremias, conhecer um pouquinho da história dele, né? Vou fazer uma passada rapidão aqui sobre Jeremias, sua missão profética e instrumentalidade no propósito divino. Como Deus usou o profeta Jeremias, de que forma Deus capacitou, como é que foi isso? Perceber que Deus usa as pessoas independentemente da idade. Jeremias, como os irmãos bem sabem, foi chamado ainda muito jovem, a gente vai falar sobre isso também. E que os jovens são importantes no serviço do reino de Deus. Muito importante, né? O próprio apóstolo João falou que os jovens são importantes, eles são fortes e têm vencido o maligno, enfim. A palavra de Deus, ela valoriza todas as pessoas. Num tempo em que não havia valorização feminina, Jesus vem e valoriza as mulheres. Num tempo em que as crianças eram excluídas, não eram nem muito contadas, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Então, os idosos, a importância do idoso no reino de Deus, de orientar, de ser referência. Então, a palavra de Deus, ela valoriza todas as pessoas, e o Senhor Jesus, como o verbo vivo, o verbo encarnado, ele valoriza todas as pessoas. Então, a importância dos jovens também no serviço do reino de Deus. E precisamos nos incentivar mutuamente quanto à obediência à chamada divina, porque não é só incentivar os jovens. É claro que nós temos que incentivar porque quanto mais velhos nós somos, mais responsabilidade nós temos de incentivar os mais novos, de ser referência. Mas também nós temos que nos incentivar mutuamente, porque uma pessoa que vem para Jesus com 60 anos, ela é criança na fé ainda. Então, ela tem que ser vista também como se fosse um jovem.
Então, temos que nos incentivar mutuamente, mas principalmente os jovens. Textos bíblicos inspirativos se encontram aí em Jeremias 1 do 4 ao 10, e em Mateus 2, 17 e 18. Está aqui na revista, no finalzinho da página 21, começa, e depois termina aqui na página 22. Como de costume, vou pedir para uma irmã ler um versículo e, em seguida, um irmão, e assim fazermos até o final, por favor. Uma irmã lendo Jeremias 1,4, por gentileza. Nove, um irmão. Dez, uma irmã. Mateus 2,18, uma irmã. Amém, amém. Já uma curiosidade acerca do livro de Jeremias. Por que está o texto de Mateus aqui? Porque dos profetas do Antigo Testamento, o livro que mais foi citado por Jesus é o livro de Jeremias. Quando Jesus cita alguns trechos do Antigo Testamento, as maiores vezes, as maiores ocorrências disso, geralmente era do livro de Jeremias. Aí alguém pode dizer, mas irmão, o livro de Isaías não é o livro messiânico do Antigo Testamento que fala do Messias? Sim. O profeta que mais claramente falou sobre o Messias foi Isaías. Isaías falou mais de Jesus diretamente. Mas Jesus, citando, ele citou mais Jeremias. Amém? Então, essa é uma das curiosidades aí. Estamos estudando os personagens bíblicos nesse trimestre, nessa revista aqui, e estamos, em particular, vendo os profetas do Antigo Testamento. Nessa revista que nós estudamos. Aí é a pergunta que fica: qual é a principal missão de um profeta? Os irmãos sabem? Saberiam dizer? Temos algumas opções aqui. Fazer previsões do futuro, distribuir receitas de prosperidade financeira, revelar o nome e CPF das pessoas, ou exortar o povo à obediência ao Senhor e anunciar o juízo de Deus. Qual a principal função do profeta? Porque hoje, na igreja pós-moderna, a gente tem visto se falar de profeta e muitas coisas a gente tem visto pela internet, pela TV, e as coisas mais bárbaras. Aí, não, fulano é profeta, vamos lá no profeta, não sei o quê. O profeta, a missão do profeta aos moldes do Antigo Testamento e do Novo até, como a gente vê em João Batista e vê outras pessoas profetizando, é justamente a D. Profeta, ele pega a palavra de Deus, no Antigo Testamento ele recebia uma revelação específica de Deus, Deus falava com ele transmitia ao povo uma exortação, uma promessa de restauração, alguma coisa assim, e o juízo de Deus. Então a função do profeta no Antigo Testamento era falar o que o povo estava fazendo ou deixando de fazer, fazendo errado, né? Ou deixando de fazer alguma coisa que estava previsto na lei. Anunciar que se eles se mantivessem naquele caminho, o juízo de Deus viria, e também anunciar que Deus é misericordioso, que apesar de todas aquelas coisas, Deus ainda tinha promessa. Se vocês se arrependerem, eu não executo o juízo. Ou, se vocês continuarem no seu caminho obstinado, eu vou executar o juízo, mas lá na frente eu vou restaurar, vou trazer vocês de volta das várias nações.
Então essa era a missão do profeta. O profeta não inventava nada da cabeça dele, ele não era funcionário de ninguém, ele não profetizava por dinheiro. Esses eram os falsos profetas, que Jeremias, inclusive, denuncia. Os falsos profetas que profetizavam suas visões, seus sonhos, as coisas do seu coração e profetizavam também por dinheiro. Tá bom? Pois não, pastor. Som. Só lembrando uma coisa muito importante. O profeta do Novo Testamento é diferente do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento já não tem mais lugar no Novo Testamento, porque agora o Espírito Santo está sobre todos os crentes. Há um diferencial. Então, nesse sentido. Então, o dom de profecia do Novo Testamento, ele tem praticamente a mesma função do profeta do Antigo Testamento, mas é para exortar, consolar e desafiar. Essas são as três principais funções do dom de profecia. Porque agora o profeta já não tem mais, tem o dom de profecia e que ele é usado para essas três coisas: exortar, consolar e desafiar. Não tem mais o profeta segundo a figura do Antigo Testamento, que a gente vê muito hoje ainda em voga em muitas igrejas, muitas pessoas. Então, hoje existe o dom de profecia. Agora, uma segunda coisa é que a igreja, ela desempenha uma função profética. Aí todos os crentes, e aí nesse contexto aí, todos os crentes são chamados a ser voz profética, denunciando o pecado, que é o que o senhor acabou de falar, que era a missão do profeta, denunciando o pecado, né? Esclarecendo o povo e revelando a vontade de Deus, né? Que era a função do profeta, agora é a função da igreja de Jesus. Tá? Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Então Jeremias, ele é chamado profeta às nações, mas isso não significa que ele vai profetizar somente promessas de coisas boas para elas. Ele é chamado para profetizar às nações, mas não quer dizer que você vai lá e vai falar para as nações que vai ficar tudo bem ou coisa boa, não. Ele profetizou o juízo de Deus sobre elas, as nações ímpias ao entorno de Israel, que acaba sendo uma profecia para todas as nações da terra, né? Então, algumas curiosidades sobre o livro de Jeremias. O capítulo 1 trata sobre o chamado de Jeremias, como eu falei aqui. Todo o chamado de Jeremias, a missão de Deus para a vida de Jeremias, está concentrada no capítulo 1. Isso não significa que Deus não tenha dado algumas outras orientações para ele ao longo do livro de Jeremias, mas o grosso ali do chamado dele, a missão dele, está concentrado no capítulo 1. Ele era bem jovem, como eu falei. Alguns, ou a maioria dos especialistas concordam que ele tinha em torno de 20 anos, outros acham que ele tinha até menos. É que naquele tempo a maioridade daquela cultura judaica era diferente da nossa, então com 20 anos o cara era considerado ainda muito novo. Alguns dizem da maioridade ser em torno de 25, outros dizem perto de 30. Ele diz que ainda é uma criança, então a gente acredita que ele tenha entre 17 e 20 anos quando é chamado pelo Senhor. Ele viveu aproximadamente entre os anos de 687 e 586 a.C., e ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias, da tribo de Benjamim, um benjamita. E era comum o filho de sacerdote ele acabar seguindo o ofício do seu pai. Então também alguns comentaristas bíblicos colocam Jeremias como ou já sacerdote ou na linhagem sacerdotal, alguém que viria a ser sacerdote. Então, a gente entende que Jeremias estava ali, seguindo a sua vida toda certinha para ser sacerdote, vivia aquela vida ali já mais ou menos prevista, e Deus tira ele daquele contexto, e não, você vai ser profeta agora, que é uma vida muito diferente da vida de um sacerdote, é uma vida que não é muito imprevisível, está aqui, daqui a pouco Deus mandava ir para lá e fazer outras coisas, enfim. Seu ministério durou cerca de 40 anos, e ele profetizou durante os reinados do rei Josias, dos seus 2 filhos, o Joacás e o Joaquim, que governaram depois que Josias morreu, e depois dos filhos de Joaquim, que foi o Joaquim, e o Zedequias, que foi o último rei de Judá antes do cativeiro babilônico. Nabucodonosor leva o grosso do pessoal, o restante do que tinha em Jerusalém, para a Babilônia no reinado de Zedequias. Então, o
o Jeremias profetizou ao longo dos anos de todos esses reis aí de Jerusalém. Ele foi contemporâneo dos profetas Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Então, quando você estiver lendo os livros desses profetas aí, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Jeremias viveu mais ou menos no tempo desses camaradas aí. Só que em contextos diferentes. Por exemplo, Daniel e Ezequiel, eles estavam na Babilônia. Daniel, vocês sabem muito bem que ele foi levado para a Babilônia ainda muito novo. Ele tinha aqueles 3 irmãos, os 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles viveram na Babilônia e Daniel profetizou a partir da Babilônia. Jeremias não, Jeremias ficou na cidade. É como se tivesse todo mundo aqui em Cascavel, uma parte fosse deportada para algum outro país e uma parte ficava aqui. E aí de lá a palavra de Deus se manifestando a Ezequiel e Daniel na Babilônia e para Jeremias se manifestando a palavra de Deus em Jerusalém. Por ordem de Deus, Jeremias não se casou. Alguém que tiver com a Bíblia aberta aí, por favor, abrir no livro de Jeremias aí, capítulo 16, nos versículos 1 e 2. Quem abrir pode ler, por gentileza. Um e 2, você leu? Obrigado. Isso. Então, irmãos, alguém pode pensar assim, nossa, poxa, Deus foi cruel com Jeremias, não deixou ele casar, nossa, que Deus mau, isso, aquilo. Não, irmãos, na verdade Deus preservou Jeremias, Deus preservou aquela que pudesse vir a ser a futura esposa dele ou os futuros filhos deles. Por quê? O contexto em que Jeremias estava era um contexto de sofrimento e que ele iria passar por sofrimento. Toda a Jerusalém iria passar por sofrimento do cativeiro. Pessoas foram levadas para a Babilônia, foram maltratadas, foram mortas, foram escravizadas. Jeremias, ele tinha um ministério que não ia ser um ministério fácil. Ele ia ter um ministério itinerante. Os irmãos que já leram o livro de Jeremias todos sabem que ele foi, tomou bordoada no rosto, ele foi lançado num fosso, foi preso no pátio da guarda, ele foi esbofeteado mais de uma vez, ele era escorraçado por onde passava. Jeremias era uma persona não grata em Jerusalém. A gente fala hoje, volta a dizer, a gente fala hoje de profeta, todo mundo quer ser profeta. Não, que eu sou profeta, varão. Queria meter essa bronca de profeta no tempo de Jeremias. Não era bom ser profeta no tempo de Jeremias, pelo menos os profetas do Senhor. Ser falso profeta era mole, porque todo mundo ia gostar do cara. Ele ia falar, não, vai ser tudo bem, vai ser ótimo, vai ser uma bênção, você vai arrebentar. Agora, quando ele tinha que falar a palavra do Senhor mesmo, ele não tinha amigos. Ele era visto como um traidor da pátria, porque a palavra do Senhor era para falar assim, ó, não resistam à Babilônia. Quando Nabucodonosor vier, vocês têm que ir com eles. Quem queria escutar aquilo naquele tempo? Então Jeremias ele era visto como um traidor, era visto como um cara pessimista, era visto como um agoreiro, era visto como várias outras coisas que faziam com que ninguém gostasse dele. Vamos orar pela campanha aí do Lucas 10:2. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor Deus, para que o Senhor venha levantar mais trabalhadores para a seara do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Senhor Deus, em nome de Jesus, levanta, capacita e envia, Senhor Deus, mais trabalhadores para essa seara. O mundo clama, o mundo precisa, Senhor Deus. E nós, Senhor Deus, que estamos aqui, também nos capacita a cumprir, desempenhar, Senhor Deus, cada papel de cada um na seara do Senhor. Seja, Senhor Deus, contribuindo, seja intercedendo, seja indo, seja enviando outros, preparando. Senhor Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor Deus, e levanta mais trabalhadores para essa seara, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, em virtude disso, Deus viu que era melhor que Jeremias não se casasse. Falou assim, Jeremias, é melhor você não casar. Na Bíblia, como nós lemos, não dá muitas explicações, mas o contexto faz com que nós entendamos o porquê que Deus não quis que Jeremias se casasse. Porque ia ser mais triste para ele. Se ele já chorava, se ele já é conhecido como profeta chorão, como a gente vai ler aqui na frente,
sem se casar. Imagina ele sofrendo aquilo, vendo a esposa sofrendo aquilo e os possíveis filhos sofrendo aquilo. Então, Deus preservou Jeremias. Como eu disse, ele foi conhecido como profeta chorão. Quem tiver aberto aí com 9:1, 13:17 e 14:17, tem liberdade para ler, por favor. Jeremias 9:1. Amém. Então ele diz como se assim minha cabeça fosse uma fonte de águas, né? E os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia. Então chega um momento que talvez ele não tivesse nem lágrimas mais para chorar, de tanto que ele já estava chorando pelo povo. 13:17, por favor. Amém. Por que Jeremias está chorando? Ele está chorando por causa dele apenas? Ele está chorando porque ele teve uma perda, uma tristeza? Não. O profeta, ele representa, ele de alguma forma, ele personifica Deus, os sentimentos de Deus. Por que o profeta Osés teve que casar com uma mulher prostituta e ter filhos de prostituição com ela? Porque ele estava representando Deus, porque Deus estava querendo que o povo entendesse, na figura de uma pessoa, o que ele sentia com relação à nação. Deus, ele fala assim, olha, quando vocês vão para Baal, quando vocês vão para outros deuses, eu sou esse marido traído. Israel é minha esposa, como assim a igreja é a noiva do Cordeiro. Ele falou, Israel, a gente tem uma aliança, a gente tem um casamento. Quando vocês vão para outros deuses, é como se uma esposa que está com o marido em casa e sai para a rua para caçar outros homens, amantes. E aí, na figura do profeta, era Deus mostrando. E com Jeremias a mesma coisa. Quando Jeremias está chorando, é o choro de Deus pelo seu povo. O homem representando ali o que Deus está sentindo naquele momento. É claro que a revelação perfeita, plena de Deus, vai ser quem? Veio a ser quem? Cristo. No Antigo Testamento eram sombras, né? Vários homens representando aspectos de Deus. Por exemplo, Moisés, de uma certa forma, ele personificava Cristo, ele era um tipo de Cristo. Davi era um tipo de Cristo. Mas depois veio a revelação plena, que é Cristo, não precisou mais de nenhuma revelação paralela. Mas no Antigo Testamento, aqui, Jeremias está representando o choro de Deus pelo seu povo, que por vaidade, arrogância, teimosia, idolatria, vai acabar caindo na mão do inimigo, vai pagar um preço alto, vai sofrer o cativeiro. É isso que Jeremias representa. Jeremias, por causa do mesmo motivo que ele não casou, ele tinha poucos amigos. Um dos poucos amigos dele era esse escriba, o Abacuque, que acaba ali escrevendo boa parte do livro de Jeremias. É Abacuque que está ali escrevendo. Jeremias está profetizando, está ditando, está falando, não, escreve isso, escreve aquilo. Ou ele está observando e está copiando ali o que Jeremias está dizendo. Amém? Então era um cara de poucos amigos também. O capítulo 2 mostra as finalidades do chamado de Jeremias. Era profetizar contra a nação de Judá, que era o reino do sul, os irmãos já sabem da questão da divisão do reino. Profetizar por causa da infidelidade do povo, anunciar as misericórdias de Deus, porque Deus ele não vai simplesmente castigar o povo e não ter mais possibilidade de restauração, não. Deus fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu vou restaurar meu povo, vou trazer de volta de todas as terras de onde eles foram espalhados. E anunciar o juízo de Deus contra as nações ímpias. Porque entenda uma coisa, irmãos. O Israel é o povo de Deus, amém? Era naquele contexto ali, hoje é a igreja e tal, mas naquele contexto ali, Israel era o povo de Deus, cercado de um monte de nação ímpia. O povo de Deus peca, se afasta do Senhor desde o tempo dos juízes. O que Deus fazia para poder trazer o povo de volta para perto dele? O que o Senhor fazia para poder o povo se arrepender dos seus pecados?
levantava nações ímpias, certo? Levantava inimigos contra Israel, amém? Sim ou não? Sim ou não? Então Deus levanta as nações ímpias para poder castigar o povo dele. Só que o que acontece? Essas nações, por elas serem ímpias, apesar de ser Deus permitindo que elas atacassem Israel, eles são cruéis, eles vão além da conta. É como se alguém falasse assim, ó, vai lá dar um susto no meu filho lá para ele vir para casa. Por exemplo, o irmão Moisés é policial, aí tem alguém que tem um filho, irmão, se tu vê ele na rua aí, estiver passando com a viatura, fala para ele, ó, vai para casa, rapaz, não sei o quê, teu pai nem sabe que tu está aqui. Aí, um exemplo, tá, irmão? Aí o irmão Moisés está passando lá, em vez dele falar, vai para casa, o irmão Moisés desce com o cacetete no garoto, o garoto chega em casa todo arrebentado. O pai vai gostar? Não. Era mais ou menos isso que acontecia com a nação de Israel. Deus levantava as nações ímpias, só que os caras eram cruéis, meu irmão. O reino da Assíria, quando ele levou o povo de Israel para o cativeiro, ele pegava uma família, falava assim, ó, o chefe da família, tu vai para o norte, a esposa vai para o sul, dava uma outra esposa para ele ter outros filhos com outra mulher, e trazia um outro povo para a terra, escravizava, torturava. Era assim que a Síria fazia. E Deus falava, não é assim, calma aí, meu povo pecou e tal, mas eu vou ter que tratar com vocês também. A Síria, Babilônia e todas as outras, Egito, eu vou tratar com vocês, porque vocês pesaram a mão contra o meu povo. Então Deus tratava com o povo de Israel, levantando essas nações, os caldeus, né, que são os babilônicos, mas depois o profeta também, por isso que ele é profeta das nações, ele vai tratar com essas nações também, ele vai profetizar contra elas, tá? Sua mensagem tinha autoridade para arrancar e derribar, mas também para plantar e destruir. Por favor, alguém que está aberto aí no capítulo 1, lê o versículo 10 para a gente, por favor. O que isso significa? Você tem, eis que dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas para edificar e para plantar. Porque Deus não é um Deus de terra arrasada somente. Porque Deus ele não tem prazer em destruir, ainda que seja o ímpio. A finalidade da mensagem, ainda que seja dura, é igual nos dias de hoje, irmãos. A gente, às vezes, está num culto, ouve uma pregação, e tem aquela palavra que mexe com a gente, que faz a gente refletir, que a gente não gosta, que não sei o quê, que na hora mexe. Mas não é porque Deus quer te destruir, que Deus quer te humilhar. Ele quer simplesmente arrancar aquilo que não foi Ele que plantou e edificar em você a característica dele. Deus não tem nenhum interesse de que você fique humilhado, que você fique quebrado, não. É para poder quebrantar o seu coração, de modo que Ele arranque aquilo que não é dele e que ele edifique em você a imagem do filho dele. E é a mesma coisa aqui. Então, Deus deu autoridade ao profeta. O mesmo profeta, ele tinha, a palavra dele tinha poder de arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também edificar e plantar. Amém? E no capítulo 3, versículo 22, que eu vou ler rapidamente aqui, é o centro da mensagem de Jeremias. A mensagem de Jeremias era o seguinte para o povo: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Então a mensagem dele era para o povo se arrepender, que Deus ia curar. E a expectativa era que o povo respondesse positivamente: sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Esse era o cerne da mensagem de Jeremias. Então, nós vamos ver os desafios do chamado de Jeremias, conforme o livro aí, a revista está nos propondo, os desafios do chamado de Jeremias. E o primeiro desses desafios é o desafio de assumir-se como projeto de Deus. Lá em Jeremias 1,5, diz, 5 na parte A, antes de você nascer. E aí, como eu falei, Jeremias estava vindo numa caminhada, ele era filho de um sacerdote. E aí, num determinado momento, o Senhor se revela a ele e fala assim: olha, antes de você nascer, eu já tinha te constituído profeta às nações. Antes de você nascer, eu já tinha um plano para a sua vida, diferente desse que você está caminhando.
que aos nossos olhos, aos olhos piedosos, não era pecaminoso. O pai dele, como eu disse, era um sacerdote. Provavelmente ele viria na linhagem sacerdotal. Talvez, se ele continuasse normalmente, possivelmente ele no futuro seria um sacerdote. Só que Deus falou assim: eu tenho um plano diferente para você. O plano que eu tenho para você antes de você nascer. Quando você nasceu, e aí nasceu um filho varão, pode ser que teu pai falava: nossa, esse aqui vai continuar a linhagem sacerdotal da minha família. Mas Deus fala para ele: eu tenho um plano diferente para você. O plano que eu tenho foi antes do teu pai planejar você, antes do teu pai ter esse plano para você, o meu plano era diferente. E aí isso é um desafio, porque quando você se depara com um projeto de Deus, e ele é diferente do seu, do meu, daquele projeto que a gente tinha de vida, que a nossa família tinha de vida para a gente, isso se constitui um desafio. Às vezes a gente entra em crise. E aí Jeremias precisou entender que ele era um projeto de Deus mesmo antes dele nascer. E até ele tenta argumentar, que a gente vai ver mais à frente. Ele: não, eu sou muito novo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí Deus mostra para ele que Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito para cada vida aqui, para cada um de nós. Deus tem um propósito estabelecido antes de nós nascermos, antes de nós virmos a esse mundo. Antes dos nossos pais colocarem nome na gente, Deus já tinha um propósito, assim como Deus tinha um propósito na vida de Jeremias. O chamado, irmãos, envolve privilégio, responsabilidade e possíveis mudanças de plano. Privilégio por quê? Porque saber que um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, ele tinha um plano que contava com a gente. Podia ser uma missão um pouco menor, uma missão muito maior. Tipo, um Billy Graham da vida que foi em várias nações, pregou não sei o quê, mas talvez o propósito da sua vida fosse, talvez, levar seus pais a Cristo. Você, de repente, nasceu talvez com uma particularidade que teus pais bateram em vários médicos e acabaram vindo para a igreja por causa da sua enfermidade da infância. Aí o propósito da sua vida, é claro que você vai ter outras missões, mas aquele primeiro ali já se cumpriu, era resgatar. Por que eu fui levado para tal lugar? Por que eu fiz isso? Porque era um propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito. E aí, conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai caminhando com Deus, a gente vai entendendo, porque Ele vai se revelando, Ele vai nos mostrando, e a gente vai entendendo a magnitude do propósito dEle para a nossa vida. Foi assim com Jeremias. No primeiro momento, Deus falou: você vai ser profeta das nações. Mas depois ele foi entender a amplitude do chamado dele. Ele achou que ia viver ali na cidadezinha dele e tal, mas a palavra dele foi para várias nações e para várias gerações. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. E aí, quando a gente entende esse chamado de se assumir-se como um projeto de Deus, a gente tem condições de falar igual o apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando a gente entende o nosso chamado em Cristo, a gente entende que eu não sou mais o dono da minha vida. O dono da minha vida é Cristo. Então, a vida que eu vivo nesse corpo aqui nessa terra, eu vivo por causa de Cristo que se entregou por mim. O problema é que, às vezes, a gente entrega a vida para Cristo e depois a gente fica tentando tomar a rédea dela de volta toda hora. Não, tá, eu vou por aqui, eu vou por ali, mas Deus está mostrando ali. Não. Quando a gente entende que a gente é um projeto de Deus, a gente vive aquele projeto dele para a nossa vida. Amém? Pois não, pastor, pode ir. Pegar o microfone. Amém. O que é lindo de perceber também é que cada um de nós é um projeto de Deus. Ou seja, ele não fez assim um projeto único e fez em série, né? Na verdade, cada um é um projeto de Deus. Cada um, ele projetou individualmente cada um de nós. E isso é grandioso demais. A nossa mente é muito finita para entender isso. Mas ele planejou, ele projetou individualmente cada um de nós. Quando ele vai falar através de Jeremias para o povo de Judá, em Jeremias 29, 11, ele vai dizer para o povo, né? Está lá no cativeiro por causa do pecado. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz. O que eu tenho para vocês é coisa boa. O problema é que vocês não estão vivendo o que eu planejei, o que eu projetei, né? O nosso grande problema é não viver o que Deus projetou para nós. Ou porque nos rebelamos, ou porque desconhecemos por conta do pecado que nos afastou de Deus, ou por outra razão qualquer. Mas com certeza cada um de nós precisa entender isso,
Deus me projetou e tem um projeto e um plano específico para a minha vida. Eu estou aqui para um propósito, não estou aqui para um passeio, não estou aqui para trabalhar, comer e viver e só isso aqui, né? Só essa rotina, né, que acaba entrando nisso, né? Mas eu estou aqui por um projeto. Porque quando você anda sem um projeto, meu filho, parece que você não tem, a sua vida não tem sentido, né? Então você é um projeto de Deus com um projeto de Deus. Essa fala do pastor me fez lembrar a história do camelinho com a mamãe camelo. Não sei se os irmãos conhecem, os que conhecem, beleza, mas os que não conhecem. O camelinho chegou assim: mamãe, por que eu tenho essa corcova? Por que a gente tem essa corcova feia aqui nas costas? Não sei o quê. Aí a mãe: meu filho, é porque a gente anda muitos dias no deserto, sem beber água, a gente consegue sobreviver, não sei o quê. Aí ele: poxa, mamãe, para que eu tenho essa pata aqui estranha, tem essa largona assim? É porque a gente anda na areia, meu filho, aí ela pisa assim, a gente não afunda. Se ela fosse fininha, bonitinha, delicada, a gente ia afundar, aí a nossa pata assim, ela fica na areia fofa. Ele: mamãe, esse cílio grande assim, isso aqui para que esse cílio, poxa, feio? Ele falou: não, minha filha, é porque a areia do deserto, aí não pega nos nossos olhos, ela pega aqui, esse cílio protege os nossos olhos. Aí por isso que a gente tem isso, meu filho. Ele: tudo bem, mamãe, mas para que tudo isso se a gente está aqui dentro do zoológico? O problema não são as nossas características. A gente fica desconfortável porque às vezes a gente está no lugar errado. Por isso que o ímpio não tem paz. Ele vive, ele corre atrás do ouro, do não sei o que e tal. E quando ele senta naquilo, constrói um castelo, quando ele senta, ele está faltando alguma coisa. Por quê? Porque ele está no lugar errado. A gente nasceu para Cristo, para viver em Cristo, e não para viver no mundo. Então a gente vai ser sempre insatisfeito enquanto a gente não estiver em Cristo, vivendo o propósito de Cristo. Será que a maioria dos cristãos hoje tem consciência de que são um projeto de Deus? Será que a maioria tem essa consciência? O que os irmãos acham? Sim ou não? Muita gente não tem, pastor? São poucos os que têm, irmão? Consciência de que é um projeto de Deus? Será que os crentes hoje em dia falam assim: Deus me planejou, eu tenho uma missão? Pode ser que o indivíduo não saiba o todo da missão dele, do propósito dele. Olha, eu ainda não entendo muitas coisas, mas eu sei que Deus pensou em mim, Deus planejou. Será que os crentes têm que Deus planejou a igreja? Não, a igreja tem um propósito. Por que a igreja assim, tudo diferente? Não, a igreja tem um propósito. Será que a gente tem? E se a gente não tem, por que a gente não tem? Por que a gente não tem essa consciência? Se isso está descrito aqui na palavra de Deus. Está aqui, ó. Está dizendo aqui que a gente tem um propósito, que Deus já nos conhecia quando a gente era massa, sem forma no ventre da nossa mãe. Sim ou não? Ele já nos chamou pelo nome, está escrito aqui. Se a gente não está tendo, então está faltando alguma coisa. Está faltando ou ler isso aqui, ou de verdade ver que isso aqui é verdade absoluta. Se a gente relativizar o que está escrito aqui, irmãos, a gente está perdido. Esse livro aqui vira como um livro, como um outro qualquer. A Bíblia só tem valor porque ela é verdade absoluta. Deus não mente, a sua palavra não mente, ela não volta atrás. Ah, mas o mundo não sei o quê. O mundo pode estar diferente, mas isso aqui, a palavra de Deus, ela não muda. Meus olhos podem estar mostrando uma coisa diferente, mas a palavra de Deus não muda. Ela é a verdade. A base é ela. Aí todo o resto tem que andar de acordo com ela. E se não está andando de acordo com ela, não é a Bíblia que está errada, é o mundo que está errado. Ela não precisa ser revista, ela não precisa ser atualizada. Não que aqui ela é revista atualizada, mas é a tradução, tá? O que está escrito aqui não precisa ser retirado, acrescentado, mudado, não. Ela é a verdade. Amém? Pois não.
Se a mente do ser humano não for transformada pelo Espírito Santo, realmente ele não vai ver valor nisso daí. A gente só vê valor quando a nossa mente é transformada. Irmão Elias ali, irmão Moisés. Só para ajudar um pouquinho. Tudo isso aí é falta de conhecimento. Saber quem nós somos. Então, temos que saber quem nós somos. Se o ser humano só souber quem ele é, ele vai saber amar a Deus e louvar a Deus. A palavra já diz, meu povo perece por não ter conhecimento. Amém. Obrigado, irmão Elias. O desafio de alcançar as nações. Então, ele tinha o desafio de se assumir como um projeto de Deus, e agora tem um outro desafio. Eu te chamei, antes de você nascer eu já tinha um projeto, e para quê? Designei profeta às nações. Talvez Jeremias nunca tivesse imaginado em sua vida que sua mensagem um dia alcançaria tanta gente, em tantas nações, em tantas épocas, em tantas gerações diferentes. Talvez ele nunca imaginasse. Ele era um carinha lá de uma aldeiazinha, lá na tribo de Benjamim, vivendo a sua vida, como eu falei, o curso natural, e ali fazendo seus planejamentos, seus planos, seus sonhos, e daqui a pouco Deus chama ele, vem cá, você vai ser profeta às nações. Ele foi reticente um pouco, retrucou, não, senhor, eu sou criança, não sei falar direito, não sei o quê. Deus fala, não, pode ir. E Deus já conhecia o coração dele, sabia que talvez ele tivesse medo, e aí falou, vou botar minha palavra na tua boca, tocou na boca do profeta. Mas é incrível, irmãos, como é que a gente não tem menor noção da magnitude do nosso Deus, né? Porque Deus é incrível. Aquele homenzinho daquela cidade lá, ele profetiza, a mensagem de Jeremias chega a todos os povos, chega a várias gerações, e a palavra que é de Deus, mas por boca de Jeremias está vindo, e a gente está falando de Jeremias aqui, quase 3.000 anos depois do que ele viveu nessa terra. Amém? Então, a palavra de Jeremias, a palavra de Deus por boca de Jeremias, alcançando nações, tribos, povos e gerações e épocas diferentes. Naquele momento do chamado, o profeta se viu incapaz não apenas de ser mensageiro de Deus, como de fazer isso às nações. Talvez ele não conseguisse falar nem para a tribo de Benjamim inteira, que dirá para a nação de Israel inteira e que dirá às nações inteiras. Por isso ele se sentiu incapaz. Mas por isso que é um desafio. E o desafio, quando é dado por Deus, ele se garante, ele se encarrega de fazer com que nós avancemos, que nós alcancemos o objetivo, porque o plano não é nosso, é dele. A projeção e o alcance do ministério de Jeremias não estavam limitados ao tempo e ao espaço geográfico, pois o Deus da palavra está acima de todas essas coisas. A mensagem de Jeremias alcançou lugares que ele sequer pisou. Então, eu te designei profeta às nações. Então quer dizer que Jeremias vai viajar a todas as nações? Não, não necessariamente. Ele profetizou lá de Jerusalém, ele foi ao Egito, que se sabe, ele foi levado para o Egito, talvez rodou ali em Israel, em alguns lugares, mas ele não foi em todas as nações da terra, mas a palavra dele foi. Assim como nós, com os nossos projetos missionários aqui, a gente pisa em todos os continentes. Eu e você, meu irmão, quando a gente dá a oferta missionária, quando a gente entrega a oferta missionária, a gente está pisando lá na África, a gente está pisando lá na Ásia, a gente está pisando no hemisfério norte, na Europa, a gente está entrando em vários lugares. Assim também a palavra de Jeremias, como ele não foi pessoalmente, mas a mensagem dele alcançou vários lugares e várias nações. Sim, senhor. Diretamente, né? E ele mandava alguns mensageiros para essas nações. Alguém entregava, né? Exatamente. Então, de fato, ele não pisou, mas o Deus da palavra, que está em todos os lugares, é que se encarrega de levar essa mensagem a todos os lugares.
Nossa geração tem demonstrado uma visão ampla sobre a vida e o ministério cristão? Será que nós temos essa noção? Nossa geração como um todo, não nossa igreja local. Será que quando a gente olha para a cristandade, para a igreja, principalmente a igreja evangélica brasileira, será que a gente consegue ver num todo essa noção da nossa missão, ir por todo mundo pregar o evangelho, esse senso missionário? A gente tem que pensar sobre isso daí, né? É claro que a gente responde, cada um responde por si e a gente responde pela nossa comunidade de fé aqui. A gente não pode falar pelos outros. Mas o bom seria que todo mundo tivesse na mesma visão, que não é a visão nossa, é a visão de Cristo. De ir, de pregar o evangelho, enfim. Que no terceiro ponto, o desafio de lidar com as próprias incapacidades. Quando vem o chamado para Jeremias, ele fala: eu não sei falar, pois ainda sou jovem. A gente vê isso também com Moisés. Olha, você vai lá, vai falar para o faraó. Não, eu sou pesado de língua, como é que eu vou falar com o faraó? E Jeremias não é muito diferente. Quando a gente recebe um chamado, a nossa primeira reação, geralmente, é a gente dar um passo atrás. Não, calma aí, como é que eu vou fazer? Porque a gente se sente incapaz. E, de fato, nós somos. De fato, como homens, nós somos limitados. Mas a gente tem que entender que é o Deus que chama, que capacita. Não é pela nossa força. Se a gente for pela nossa força, a gente vai falhar mesmo. Jeremias, em resposta ao chamado de Deus, contra-argumenta que a sua inexperiência representava um impedimento. Olha, pelo fato de eu ser inexperiente, eu não posso fazer tal coisa. Eu não tenho condições de cumprir o chamado, não tenho condições de ir, porque eu sou inexperiente. E aí Deus vai e faz ele entender que o Senhor que chama é o que capacita, o Senhor que chama é o que envia, é o que sustenta, é Ele que se responsabiliza. Ele só chama o homem e fala assim: olha, eu quero que você cumpra isso, mas eu vou te capacitar, eu vou te enviar, eu vou levantar as pessoas certas, eu vou te sustentar. Se é Ele que está chamando, o que às vezes acontece é o seguinte, irmãos: a gente acha, pode se confundir, achar que é Deus que está mandando fazer tal coisa e não é. Aí lá na frente vai falar: ah, mas Deus mudou o plano. Não, é que a gente que se enganou. A gente foi pela coisa da nossa cabeça, do nosso coração. Mas quando é Deus que envia, Ele capacita, Ele envia, Ele sustenta. No capítulo 1, aí, versículo do 7 ao 10, por favor, quem tiver, que eu pedi para deixar com a Bíblia aberta aí no capítulo 1, algum irmão pode ler, por favor, do 7 ao 10, por gentileza. Amém. Nesse momento, Deus está avaliando a visão de Jeremias. Ele falou assim: olha, eu não posso, eu não consigo. Aí Deus falou assim: não diga que você é muito jovem. A todos que eu enviar você, você vai e vai dizer tudo o que eu ordenar. Você não vai falar por você. E outra coisa, não precisa ter medo deles, não. Se você tiver que falar alguma coisa que seja dura, eu estou com você para te proteger. E o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. É interessante que Isaías, veio um anjo com uma tenaz, uma brasa viva, e tocou nos lábios do profeta Isaías, e purificou. E com Jeremias não, ele diz que o próprio Deus tocou ali nos seus lábios, tocou na boca de Jeremias. Na verdade, acaba sendo praticamente a mesma coisa, né? Mas a experiência de Jeremias foi ali do Senhor, o próprio Deus tocando em seus lábios, em sua boca, foi muito interessante. As nossas incapacidades, debilidades e inexperiências para realizar algo para o Senhor devem ser vencidas pela obediência a Ele. Jeremias, naquele momento, ele não foi assim, ele não fez um download de tudo que ele tinha que falar, ou fez um download de um pacote de agora você vai ser o super experiente, e aí se transformou num cara experiente. Não.
O segredo de Jeremias foi que ele obedeceu. Deus falou assim, olha, você vai lá, eu vou ser contigo, você vai falar o que tem que falar e tudo mais. E ele obedeceu ao chamado de Deus. A gente vence a inexperiência, a gente vence a incapacidade obedecendo. Esse é o segredo para que nós possamos vencer os nossos medos. Como é que eu vou? Poxa, eu não sei falar lá na frente, se o pastor me chamar para ler, não sei o quê. Como é que a gente vence? Fazendo uma faculdade de 10 anos de homilética ou alguma coisa assim, fazendo curso de 10 anos? Não, é claro, a capacitação é importante, mas a obediência ao chamado de Deus. Deus mandou você fazer? Vai lá e faz. Eu não sei trabalhar na ação social, por exemplo. Nunca trabalhei na ação social, não sei como é que não é. Se aproxime de quem sabe, mas esteja debaixo da obediência. Como que o Senhor mandou fazer? Foi o Senhor que o chamou? Então vai lá, no caminho Ele vai te capacitando, você vai aprendendo, vai adquirindo experiência na caminhada. Mas você vence os medos, você vence a incapacidade com a obediência. É a obediência que nos ajuda a vencer. Se nós estivermos no lugar onde Deus mandou estar, a gente pode ser jovem, inexperiente, pode ser já idoso, independente de qualquer coisa, a gente vai vencer por causa da obediência à palavra do Senhor. Diante das dificuldades dos menos experientes, e aí nós, que temos já um tempo de caminhada, temos sido bons exemplos na paciência e na disposição para ensinar, ou seja, discipulado, irmãos. Temos discipulado? Temos sido bons discipuladores? Temos tido paciência? Temos abdicado de alguma coisa nossa, um tempo de lazer ou de alguma coisa que a gente faria para a gente, para discipular alguém? O crente tem que estar sempre discipulando alguém, tem que estar sempre ajudando ou disposto a ajudar. Se a gente for alguém que um novo convertido chega, uma vez ele tenta conversar, a gente não tem tempo, porta fechada, não pode ir lá visitar, não pode... Dificilmente ele vai evoluir, a não ser que Deus levante uma outra pessoa para colocar do lado daquele novo convertido. Mas a gente tem que ter essa predisposição para ajudar, paciência, que às vezes falta. É normal, a gente nem sempre vai ter toda a paciência do mundo, mas a gente tem que buscar no Senhor para ter paciência. Senhor, me ajuda, porque eu também tenho dificuldade nessa área. Às vezes a gente espera que logo que a pessoa chegue na igreja com um mês de crente já esteja... aquele crente vistoso. Não, tem gente que você vai ter que adubar mais, vai ter que cavar em volta, regar aquela plantinha ali, porque vai demorar mais. Outros já vêm e já engrenam mais rápido. Então, a gente tem que ter essa paciência e ser exemplo para discipular, para ensinar. Pois não, irmão Jean, você leva ali, por favor, irmão. O irmão Jean. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Professor, eu queria fazer uma colocação e uma pergunta. Nós vemos ali a gente falando sobre os jovens, né? Deus capacita quem escolhe. Temos o exemplo do rei Josias, que com 8 anos já fez o que é bom aos olhos do Senhor. E os outros reis contemporâneos, vários, fizeram tudo o que era mal perante o Senhor. E ele, jovem, com tenra idade, conseguiu fazer o que era bom. Então a idade ela não está atrelada à capacidade, mas sim fazer a vontade do Senhor. E aí eu pergunto a ti assim: nós cumprimos o ID do Senhor de fazer discípulos em todo local. Por que nós vemos missionários passando às vezes dificuldade no campo, às vezes passando fome, passando algumas coisas, doenças, dificuldades, não conseguindo fazer ao ponto de até desistir, mesmo fazendo, ou com ou sem essa experiência na idade, mas fazendo a vontade do Senhor e não conseguindo, vamos dizer assim, cumprindo o ID, não necessariamente a vontade, mas cumprindo o ID e não conseguindo desempenhar isso no campo. Amém. Eu vou dar aqui um ponto de vista, mas provavelmente o pastor também vai querer complementar. E, assim, são vários aspectos, tá, irmão? Assim, não tem uma resposta simples. Mas uma delas é a seguinte: por causa da dureza do coração dos crentes que ficaram, que deveriam ter essa consciência de dar o suporte para quem foi, segurar as cordas, como a gente costuma dizer no linguajar evangélico, né? Segurar as cordas daqui, enviando recurso, orando,
intercedendo. Alguns casos, o camarada pode ter ido não na direção do Senhor. Acontece, poxa, será que o cara foi para a África sem a direção do Senhor? Pode acontecer. Se ele for sem a direção do Senhor, ele pode ir para um campo fértil, mas ele pode se tornar improdutivo, porque ele está indo sem a direção. O id não é id de qualquer jeito, é id conforme a palavra de Deus o orientar e o direcionar. Mas ele pode ficar sem provisão e não produzir o que deveria produzir lá, talvez por causa da dureza do nosso coração dos que ficamos. Tá? Por quê? Porque a missão de Deus, ela não é individual, não é do irmão Jean. Quando tem a missão é da igreja e do cara que vai. Então, se só ele tiver na vontade e a igreja não tiver, pode ser que não produza. E se só a igreja tiver na vontade de enviar e o cara que foi também não tiver na mesma visão e não tiver com a vontade de ir, pode ser que não dê resultado. Por quê? Porque a missão ela é para todos, ela é uma missão só, é a Missio Dei. Então, às vezes acontece isso, de algum dos atores desse contexto não estarem vivendo realmente em obediência a Deus. Mas é que cada caso é um caso, né? É difícil, aí precisaria analisar. Mas a irmã e o pastor também complementar. Pai do Senhor, meus irmãos, em relação à pergunta do irmão, nós passamos situações em campos missionários. Eu tive um colega na missão aqui no Paraguai, e ele me falou um dia: Rosalice, tem 6 meses que a igreja não manda a minha provisão. E eu pergunto, ele estava passando fome? Ele tinha dificuldade? Não. As igrejas, às vezes, esquecem. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá aqui, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. É uma garantia. Amém. Não se preocupe, meus irmãos. Possamos ir, tem dificuldade? Tem. Como nós estávamos comentando hoje, antes da escola bíblica, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, temos problemas. Teve outra situação que um colega tinha problemas muito sérios com problema de relacionamento, e ele voltou, ele teve que voltar. Porque o grande problema, o problema no campo missionário, não é nem o trabalho que a gente faz, é relacionamento. Então, se você não está preparado, porque às vezes a pessoa vai como está. Não, tem que estar preparado para tudo. Nós tínhamos um forno que a gente queimava o nosso lixo do dia a dia. Era uma comunidade, o caminhão do lixo não passava, e a gente tinha que... E eu tinha uma colega e ela falava: Rosalice, eu vim aqui para isso. E eu era uma das pessoas mais velhas. E são coisas que a gente tem que passar, meus irmãos. Então, quem não tem chamado, não fica, volta. Tivemos outro colega que ele foi escalado para lavar os banheiros. Ele falou: eu fiz teologia durante 4 anos e estou aqui lavando banheiro. Entendeu, meus irmãos? Então, não é folclore, não é coisa de romance, aquela coisa, não. É vida ativa lá no campo missionário. E Jesus nos dá uma garantia: eis que eu estou convosco. Não passamos fomes, não tivemos problema nenhum. Então, a gente tem que estar com essa garantia. Amém. Vai para o campo missionário, é para ter dificuldade mesmo. É desafio, na verdade. Amém. Em relação à lição, me desculpe, minha irmã, tomar um pouquinho do seu tempo. Não, sem problema. O povo de Israel, como o povo de Israel era desobediente, rebelde, e Deus longânimo. Será que tem alguma diferença hoje, meus irmãos? Material humano é o mesmo, né? Então, o povo de Israel era tão desobediente, por mais, aquilo tudo ali, por mais que Deus fizesse, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, e o povo estava sendo sempre rebelde. Então, é isso. É um desafio, realmente, a nossa vida em ser crente. A gente tem problemas e tem dificuldades. Mas o Senhor Jesus nos dá a paz que o mundo não pode dar.
Amém. Nós administramos esta paz, né? Amém. Amém. Disso Obrigado, tem, minha irmã. tá, meu irmão? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Já diz a palavra. Pois não, pastor. Também, diante da pergunta e também da exposição do irmão Jean, 3 coisas são importantes, irmãos. Primeiro, tem obreiro, missionário que vai para o campo por conta própria, como o irmão falou. Ele vai lá por conta própria, então depois fica reclamando, murmurando, mas ninguém mandou ele ir. Ele foi porque ele entendeu que tinha que ir e foi. Ninguém deve ir por conta própria. Por isso é a igreja que envia, não é outra coisa. A agência missionária também não envia. A agência missionária é só um veículo que trabalha junto com a igreja, como parceira da igreja, para ajudar o missionário a chegar no campo. Agora, quem envia é a igreja. O camarada vai sozinho, depois fica lá murmurando que não tem sustento. Mas quem é que te enviou? Que igreja que te enviou? Nenhuma igreja, eu senti e fui. Aí então te vira, porque as igrejas têm os seus compromissos também. Segundo lugar, a questão de igrejas que enviam, se comprometem, depois, infelizmente, quebram seu compromisso. Faz o compromisso para 2 anos, quando chega 6 meses, nós vamos construir aqui, vamos parar de contribuir. E parou de contribuir, e aí deixou de fazer. Então, tem esse segundo problema. E a terceira questão, que é importante, nós íamos falar dela no domingo passado, quando falamos de Isaías, e não foi possível falarmos, mas eu mandei para todos os irmãos, e quem leu, aprendeu, porque tem que ler, e às vezes nós temos a dificuldade, a preguiça de ler é muito grande. O povo brasileiro para ler é terrível. Nosso povo quis perguntar quem é que leu a lição, nós vamos nos decepcionar grandemente. Aqui os alunos da EBD, que deveriam ser exemplo de leitura, né? Eu garanto que mais da metade não leu a lição da semana, tenho certeza disso, eu conheço. Então, agora, veja bem, eu mandei a lição, e no profeta Isaías, Deus chama ele, o chamado, a resposta, ele não dá desculpa alguma, ele não argumenta, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus diz para ele, agora você vai falar e eles não vão te entender, não vão te ouvir, você vai pregar, eles não vão se converter, então já estou te avisando. Deus está dizendo para eles, já estou te avisando que não haverá resultado na sua pregação. Pronto. Então Deus está dizendo para Isaías o quê? Está dizendo para o profeta, você vai e não vai ter? Porque o resultado é com quem? É com Deus, não é nosso, é com Ele. E aí Isaías fica meio apoquentado, como diz o outro, né? Ele diz, mas Deus até quando? Isaías 50 Isaías capítulo 6, né? Então, até quando? Daí Deus vai dizer, até que fique só o toco. Quando ficar o toco, vai nascer o renovo, e esse renovo é o que vai ser a semente santa. Então, na verdade, né, respondendo ao irmão Jean, por que não há resultado? Porque o importante é você obedecer. Eu fui lá no mundo muçulmano, onde Deus me mandou, estou aqui há 15 anos, não ganhei ninguém para Jesus. Você está pregando? Está fazendo o que tem que fazer? Está. Então, você está obedecendo e fazendo a sua parte, o resto é com Deus. Essa é a questão. Amém, amém. Vou tentar, ainda faltam 2 tópicos aqui. A questão de, na missão, encarar os próprios medos, no chamado, né? E aí Deus garante, fala para ele, não tenha medo deles, porque Deus ia dar garantia. Diante de tamanho desafio, Jeremias teve que encarar seus medos, e geralmente é assim, a gente tem um chamado, a gente todo o tempo é desafiado a encarar os nossos próprios medos. Medo do fracasso, igual o irmão Jean falou, medo do fracasso. Poxa, eu vou pregar lá no mundo muçulmano, os caras, não só pela questão da violência, mas não vai adiantar de nada. Ou então, eu estou falando para a minha família, tem 15 anos que eu falo de Jesus para os meus irmãos, para não sei quem, e não deu certo e tal. Então, medo do fracasso, medo de não ser aceito. Mas essa palavra é muito dura, eles não vão ouvir, eles vão ficar com raiva, vão virar a cara. Medo de sofrer violência, além de eles ficarem com raiva, ainda vão me agredir, vão tentar me matar, e medo de morrer, né? Vão de fato me matar, eles têm poder para me matar. Então, todas essas coisas no chamado de Deus para pregar, principalmente para nações ímpias, rola isso aqui. Deus garante a sua companhia e a sua segurança ao profeta, nós já lemos aí alguns versículos em que Deus fala isso, eu vou ser contigo, pode ficar tranquilo, eu vou estar contigo. Isso não quis dizer que Jeremias não sofresse, porque ele sofreu. Alguns
alguns poderiam dizer no lugar de Jeremias, mas o senhor não falou que ia estar comigo? Eu estou aqui no fundo da cisterna. O senhor não falou que ia estar comigo? O cara está me batendo na cara aqui. O senhor não falou que ia estar comigo? Estou preso no pátio da guarda aqui do chefe da segurança do rei. Estou preso aqui. Mas Deus estava com ele. Não, então, eu falei os estranhos, queriam matar os próprios sacerdotes, profetas, enfim. Eu digo, nos dias de hoje, o cara vai no mundo muçulmano, vai num país hostil ao evangelho, né? Ali queria os próprios amigos. E o chamado de nenhum personagem bíblico foi fácil, né, irmãos? Todos enfrentaram desafios que eram maiores que eles. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Leva teu filho para sacrificar. Moisés, vai lá falar com o faraó. Era só o líder da maior nação da terra daquele tempo e, poxa. Josué, ser forte e corajoso, leva o povo, introduz na terra, luta contra gigante. Davi, enfrenta o gigante, enfrenta as outras nações hostis, enfim. Mas o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a obediência. Todos eles continuaram crendo, tanto é que eles estão na galeria dos heróis da fé. Todos eles obedeceram, todos eles creram na palavra de Deus. Eles olharam para si. Poxa, sou pequeno, tenho que enfrentar gigante, sou isso, sou aquilo, sou criança, sou incapaz, sou pesado de língua. Mas todos creram e obedeceram à palavra de Deus. O que podemos fazer para ajudar os nossos irmãos, especialmente aos mais jovens, porque o autor da lição ele enfatiza essa questão com os mais jovens, né, porque Jeremias era jovem, mas a todos os irmãos, a se tornarem corajosos e cheios de fé diante de seus próprios medos. Encarar, não tem jeito. O jeito é crer na palavra, que a gente está fazendo aqui, pregar, expor as escrituras, crer na palavra e encarar. Só crer na palavra, mas ficar trancado dentro de casa, tem um leão lá fora, não adianta. E tem que encarar, sem estar revestido da palavra, também não adianta, que aí você não vai estar com a armadura de Deus. E aí você vai para uma guerra sem as armas corretas. Então se revestir da armadura de Deus e encarar o desafio, e encarar de frente. Na época da pandemia, um jeito por exemplo, de vencer o medo foi na época da pandemia. Essa igreja, no máximo de tempo que pôde ficar aberta perante a lei, a gente ficou. Tem um leão lá fora, tem Covid lá fora, mas tem que viver, tem que sair, tem que ir. E estamos aqui a maioria, graças a Deus não perdemos ninguém por causa disso. O desafio de proclamar a mensagem divina. Põe em sua boca as minhas palavras. Jeremias precisava administrar o fato de ser um porta-voz de Deus onde quer que o Senhor o enviasse. Por isso, Deus coloca as suas palavras na boca de Jeremias, concedendo-lhe autoridade sobre as nações e reinos. Talvez no dia de hoje, irmão, alguém falasse assim, você vai ser porta-voz de Deus. O cara ia ficar todo pomposo. Não, claro, eu sou porta-voz de Deus, tem que ficar mesmo, porque é porta-voz de Deus. Mas é um desafio, porque falar o que Deus quer falar, independente das circunstâncias, não é fácil. Às vezes você vai ter que confrontar a pessoa que você ama, você vai ter que falar para a pessoa, olha, você está errado, pessoa que você gosta, pessoa que às vezes tem uma certa autoridade sobre a sua vida, é um pai, é um irmão mais velho, é igual vivendo a experiência esse final de semana. Meu irmão está nos visitando, está até indo embora daqui a pouco, e teve momentos ali, no primeiro momento mata a saudade, não sei o quê, daqui a pouco tem que chegar no evangelho, falar, irmão, olha só, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus, que Ele é o Filho de Deus? Acredito. Como que você pode acreditar que Jesus é o Filho de Deus e achar que existe algum tipo de salvação fora de Cristo? Então, Deus é masoquista, Ele mandou o Filho dele sofrer, morrer na cruz, mas também tinha um outro jeito de ser salvo. Aí ele, não sei o quê. Então, assim, é confrontar, às vezes tem que confrontar. E aí é igual Jeremias, sua palavra vai derribar, mas também ela vai edificar. E em outro momento vem uma palavra de edificação. Mas ser porta-voz de Deus não é fácil. O desafio, um dos grandes desafios desse mundo pós-moderno é incentivar os mais jovens a se aperfeiçoarem na palavra de Deus. É muito difícil convencer a galera nos dias de hoje a se aperfeiçoar na palavra de Deus, para que eles possam ser instrumentos da proclamação da mensagem divina.
sentar para estudar, gastar um tempo de leitura. Por quê? Porque a gente está acostumado a eletrônico, é tela, é incentivo, é coisa rápida. A gente não quer gastar tempo com algo demorado. O YouTube está ali, aqueles videozinhos de 10 segundos, 20 segundos, a gente está viciado naquilo, que a gente não... a maioria não assiste vídeo do YouTube na velocidade 1. Tem uma pesquisa aí que cerca de 70% das pessoas estão assistindo os vídeos na velocidade 1,25 e 1,5, porque ninguém, eu acho, quer ter tempo. Você quer botar um vídeo ali para passar para o outro. Então, a palavra de Deus, ela demanda tempo, sentar, ler, reler, ouvir, voltar, debater. Amém? Então, a palavra tem sido deixada de lado, concorrendo com as muitas tecnologias, distrações e até mesmo pelas canções. As pessoas acham que o louvor substitui a exposição do Evangelho, a exposição da palavra, e não substitui. Louvor é bênção, muito, é bênção, Deus instituiu, a gente tem que louvar o Senhor por meio das canções, tem salmos falando isso. Louvor tem seu lugar no culto, mas o centro da vida cristã é a palavra. A gente aprende pela palavra, a gente conhece a Deus pela revelação da palavra. Amém? De que forma devemos ajudar e incentivar os mais jovens a serem cheios da palavra? Creio eu que pelo exemplo, se nós não estivermos, se eles não nos verem, se nossos filhos não nos verem lendo a Bíblia, orando, eles também não vão ter interesse de ler e orar. É sendo exemplo e cobrando, e desafiando, puxando, porque senão não vai o negócio. Amém, irmãos? Para concluir, o chamado divino, além de tudo, pode ser visto como uma grande caminhada de se conhecer a Deus. Porque Deus não te chama, te envia e te manda sozinho. Não, Ele vai contigo no caminho. Então, conforme a gente vai desenvolvendo o chamado, a gente vai conhecendo mais o Senhor. Porque a gente não conhece a Deus plenamente num primeiro contato. A gente vai conhecendo Ele na caminhada. Desafios existem, mas eles precisam ser encarados com humildade, firmeza e fé. Sempre. Humildade, firmeza e fé. Resiliência, que envolve ali as características da humildade. A Igreja de Jesus pode e deve auxiliar os jovens a superar os desafios de uma chamada divina. A gente tem que incentivar os jovens a encarar a chamada, dizer que cada um deles tem... Isso que foi falado hoje aqui, a gente tem que transmitir para eles, que cada um deles é um plano de Deus. Deus tem um plano específico para cada um, tem um propósito para a vida de cada um deles. Eles precisam crer nisso e se ver desde os pequenininhos. Olha, você foi projetado por Deus, você não está aqui por acaso. A gente tem que ministrar sobre a vida dos nossos filhos, nossos alunos, os que dão aula para os alunos, enfim. Servindo como exemplo, incentivando, encorajando, amando e cooperando para o crescimento deles. Não só os jovens, volto a dizer, não só os jovens de idade, mas os que são jovens na fé também. Porque alguém que se converteu agora é uma criança na fé, está engatinhando, e a gente precisa encorajá-los também. Amém, irmãos? Para a gente finalizar, alguma colocação rapidinha de 1 minuto, ou de 2 no máximo. O senhor, irmão Jean? Pois não. Não é você escutar de Deus e ser profeta de Deus. Porque escutando de Deus, eu creio ser mais fácil de você replicar. O difícil é você escutar o profeta e cumprir o que ele falou. E você tem um profeta para 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas. Então, o ouvir e acreditar é a dificuldade que a gente tem no dia a dia. Não escutar de Deus. Ouvir de Deus e fazer, eu creio que é mais fácil, né? Amém. Mas mais difícil de acontecer. Assim, a pouca quantidade de profeta, ela não, porque a gente já tem a palavra revelada, né? Toda a profecia está aqui. Então, na verdade, a gente tem a dificuldade de olhar para o livro bíblico, para a revelação bíblica e obedecer. Essa que é a grande dificuldade e é o nosso desafio. É o meu, é o de cada um dos irmãos. A gente luta contra a carne todos os dias porque a carne não quer obedecer isso aqui. E aí a gente tem que lutar contra a carne todos os dias e falar, não, a verdade está aqui. Por isso que a gente não pode relativizar a palavra. Se a gente relativizar um pouquinho a palavra, não é bem assim que ele falou, não tem nada a ver, aí a gente não cumpre.
Quem acha que não tem nada a ver, não cumpre a palavra. Agora, aquele que fala, isso é verdade, ainda que eu não goste. Como também o profeta falou, o livro, você come o livro, né, e ele é amargo, às vezes é amargo, mas você tem que engolir porque depois ele vai ser doce. Doce por quê? Porque ele garante um bom futuro. A palavra de Deus nos garante um bom futuro. Na hora é amargo, mas depois, na vida eterna, vai ser doce. Amém?